E agora a gente fala sobre cálculos renais. E quem está aqui com a gente no estúdio é o médico urologista Eduardo Lopes. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Kátia. O que pode causar cálculos renais? Veja bem, Kátia, as causas são as mais diversas possíveis. Tem desde os fatores hereditários até os fatores alimentares e geográficos. Por exemplo, só para ilustrar, a gente sabe que nas regiões mais quentes existe uma maior incidência de cálculos renais. No Nordeste do Brasil tem mais do que no Sul. Se sabe que existe menos cálculos renais em pacientes negros, índios e israelenses, por exemplo. Sabe-se por quê? Não, isso são fatores ainda desconhecidos, são dados estatísticos e que não tem uma confirmação ainda por quê. Tem os fatores hereditários, tem pessoas que, pais, avós que têm cálculos, seus netos, bisnetos podem ter mais cálculos. Então, são fatores Quer dizer, podem ter, não necessariamente terão. Não necessariamente, porque inclusive o problema hereditário pode se manifestar na segunda, terceira geração. O que são os cálculos renais, exatamente? Veja bem, é a popular pedra. Na realidade, é pedra no sentido da palavra, realmente. É pedra mesmo, Pedra né? mesmo, é. Você tem vários tipos de cálculo. O cálculo pode ser formado de cálcio, né, que dá esse aspecto mais endurecido, semelhante a uma pedra, de ácido úrico, que ele é mais amolecido, e de cistina, de oxalato de cálcio, enfim, existem vários compostos. 90% dos cálculos são formados de cálcio e seus derivados. E esses são cálculos que aparecem, inclusive, nos exames, né, que é quando se faz uma chapa de raio-x, aparece aquela mancha branca. Mas tem cálculos que não aparecem no raio-x, ou às vezes até no ultrassom, são os cálculos transparentes. E esses cálculos, inclusive, podem ser tratados até com medicações, com remédios. A cirurgia hoje em dia é quase que um fato raro, né? Já se consegue dissolver esses cálculos com ultrassom ou com laser? Sem dúvida, esse é o grande avanço que houve nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos anos, com o aperfeiçoamento das máquinas. O pessoal, a população conhece muito como raio laser, mas na realidade são ultrassons, são ondas de ultrassom. Em Salvador nós temos 3 máquinas de excelentes qualidades, todas elas em condições de quebrar cálculos, sem anestesia. Você vai no hospital, como se fosse no consultório do urologista. Não, claro, vai ter dor quando elimina o cálculo. Às vezes aquele cálculo é fragmentado, sai em pequenos pedaços, e isso quando sai pode dar dor. Mas é muito melhor do que uma cirurgia, um corte com anestesia, entendeu, Kátia? Qualquer cálculo pode ser dissolvido com ultrassom? Não. A grande maioria depende da localização, depende do tamanho do cálculo e do tipo de cálculo. Quando o cálculo ele é muito grande, pode ser necessário tratamentos complementares, como por exemplo, a percutânea, que se passa um tubo pela pele, não é, através de anestesia, se quebra aquele cálculo e o restante vai para a máquina. Então, quando o cálculo é muito grande, pode ser necessário 2, 3 recursos como esse. Se o cálculo está na bexiga, ele é muito grande, pode haver necessidade de anestesia, com passagem de um aparelho para quebrar ele. Por que é que dói tanto? Dizem, né, eu nunca tive cólica renal, mas dizem que é uma das piores dores que pode existir. É uma das piores, com certeza. Porque quando o cálculo ele obstrui a passagem da urina, existem contrações espasmódicas violentas do ureter, do cálice, da pelve renal, e com isso o paciente tem uma dor muito forte, uma dor cólica intensa, às vezes até aguda no momento, inclusive com vômitos, com náuseas. E às vezes tem que botar medicação intravenosa, não é isso? Sem dúvida. Quando a dor é muito forte, não adianta tomar comprimido, não adianta usar medicação nenhuma, tem que ser venosa, através de soro. Alimentação. Se você tiver uma alimentação com bastante diuréticos, etc., isso tudo alivia, melhora a situação renal? Olha, em alguns tipos de cálculo a alimentação é importante. Se o cálculo for de ácido úrico, por exemplo, comer carne é uma coisa que não se deve, porque a purina que vem da carne contribui para a formação do ácido úrico. Mas os cálculos, como são formados de cálcio, você pode diminuir a ingesta de leite e derivados do leite. Isso ajuda, entendeu, Kátia? Mas não é o fator principal. Sal deve ser proibitivo, né? Para poder não reter líquido. Alguns tipos de cálculo você tem que diminuir a ingesta de sal. E o famoso chá quebra-pedra, isso funciona mesmo ou é uma coisa popular apenas? Funciona porque produz água. Todo chá que você toma é diurético, ele produz muita urina, então a urina ajuda a descer o cálculo. Quer dizer, tanto faz ser quebra-pedra ou qualquer outra erva, faz o mesmo efeito? Qualquer um desses, quebra-pedra, espinho cheiroso, água de coco, caldo de cana, qualquer um. Doutor Eduardo Lopes, obrigada por ter vindo à Bahia Agora. Eu que agradeço o convite.